Salve, salve galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vida 360. Hoje, dando continuidade à nossa série de ciclismo dentro da modalidade mountain bike, vamos falar de. Hoje a gente sai do cross country para falar um pouquinho de downhill, forex e enduro. Vamos saber que bichos são esses? Bora lá? Mas antes, vou convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem a notificação, compartilhar com a galera. E não esquece de deixar o like, isso aí ajuda a gente a continuar motivado para trazer mais conteúdo para vocês. Bora? Demorou? Vamos lá, mais uma. Então, people, mountain bike mais uma variação dentro da mountain bike. Isso. Mais algumas variações, né? Agora a gente está separando um pouquinho até pelo tipo de bike que se usa, pela proximidade das modalidades. Então hoje a gente vai falar de downhill, de forex e enduro. Primeiro ponto é, sempre a sua curiosidade, né? Questão das bikes. Então a gente vai falar primeiro de bike e equipamentos, que agora a gente vai entrar num mundo diferente daquilo que a gente vinha falando. A gente falou do todos os cross-country, a gente viu que de variações do cross-country, eles usam o mesmo padrão de bike, né? Isso, é. Que agora é diferente do que quando a gente vai entrar em downhill, as bikes são diferentes, né? Sim, sim. Aqui tem uma diferença grande. Essas bicicletas, elas são projetadas para descida. Então, toda a construção da bicicleta é diferente. É uma bicicleta que não é feita para ter eficiência de pedalada. O que menos... A menor das preocupações é pedalar, né? Então, você tem o pedal que usa já é um outro pedal. Ele tem um clipe também, ele tem um encaixe, mas ele tem uma base muito maior. O curso de suspensão é muito maior do que usado em cross-country. O peso não é uma preocupação tão grande, né? Então, tem bicicletas sim mais pesadas, porque ela precisa ter muita resistência. O pneu, qualidade de pneu, toda a tecnologia envolvida no pneu faz muita diferença, porque ele realmente é muito exigido. E a forma que a bicicleta é projetada para poder passar pelas pedras, buracos, ou seja, todos os obstáculos de maneira mais fácil. Então, os ângulos de construção são diferentes. É realmente uma bicicleta projetada para, vamos dizer assim, passar por cima de tudo. Acho que essa é a melhor definição. E aguentar porrada, né? Porque ele vai dar uns puta, vai tá descendo um puta num pau, vai pular, vai bater no chão. É até uma diferença do É, cross-country em termos de exigência de isso é. mecânica, Como né? você tem muita velocidade, os impactos dos saltos não são os piores, porque o salto, como ele é planejado, ele tem uma recepção e tal. Os trechos mais técnicos com pedras, que nem sempre são os mais rápidos, são os de maior exigência de equipamento, né? Porque às vezes você não tá tão rápido, mas também está numa velocidade considerada, e às vezes você erra, bate numa pedra, alguma coisa assim, então exige muito mais. É muito comum, os acidentes são muito comuns, é muito comum no trecho mais técnico e sinuoso, normalmente onde tem pedra e tal, todas as árvores estarem protegidas com colchonetes, né? O cara não Então, se arrebentar na árvore. exato. Então, e é muito comum acontecer de cair naquele trecho, tá? Então, mudança de bike principal é essa. É nítido, se você olhar uma bike, a gente vai colocar uma foto aqui, ó. Aqui não, na verdade vai estar aqui, né? Vai estar aqui, ó. É. A gente vai pôr uma foto. Vamos colocar a foto comparando, Colocar tá? qual delas? Vou pegar uma foto de downhill, uma de cross country, a gente compara. Beleza. O pessoal vê que não tem como confundir. E vão perceber porque a gente dividiu, são mundos diferentes, são esportes diferentes. E agora vamos falar dos atletas. Antes de eu passar para essa parte, tem uma curiosidade. Pode falar. A gente acabou não abordando esse tema quando a gente falou dos cross-country. Em relação ao preparo físico do atleta. Eu sei que você já vai entrar no atleta, mas o preparo físico. O cross-country, o atleta ele passa muito tempo em cima da bicicleta. Já no downhill e essas outras modalidades, ele passa menos tempo em cima da bicicleta. Porém, ele tem uma exigência de demanda de força maior do que a do downhill, ou eu estou enganado? Não, são pontos um pouco diferentes, você vai entender por quê. No cross country, sem dúvida nenhuma, a gente fala que assim, o cara é muito atleta, fisicamente atleta, tá? Então eles são muito preparados, é um treinamento intenso, tanto na bike, não só na mountain bike. Muitas vezes parte do treinamento físico e de capacidade é feito na bicicleta de estrada, até por você ter um ambiente mais controlado para
trabalhar os estímulos no tempo correto. Porque mountain bike, às vezes você tá ali fazendo um estímulo, mesmo que seja um estradão de terra, tem uma descida que não dá pra pedalar. Aí você entra num trecho sinuoso que não tem como pedalar. E aí você não controla certinho os tempos de estímulo. Então muitos usam a bicicleta de estrada. Ou seja, você tem que fazer uma trilha, por exemplo. Eu tenho que pedalar forte por 500 metros, você tem que ter esse espaço que você tem esses 500 metros Não, para na pedalar verdade vai forte. pedalar forte, sei lá, por 5 minutos, né? Vamos supor. Por 20 minutos. Por diferentes estímulos. Você não vai conseguir. Então eles usam muito disso, ganha potência na academia, então muito treino de musculação específico, né, para as exigências da modalidade. Claro, dentro do cross country tem uma pequena diferença, né? Tem atletas mais explosivos no Eliminator, por ser uma prova mais curta. Hoje, atletas de short track e cross country olímpico é meio que a mesma galera que tá nisso, e como a gente já falou lá, alguns atletas poucos atletas do cross country olímpicos se arriscam na maratona, porque você sai de uma prova de 1h30 já indo para a prova de 3h30, 4 horas. E aí exige uma resistência maior. Já, no, já na parte de downhill, essas três. Aqui a gente tem uma diferença muito grande na questão física. Aqui os atletas são um pouquinho mais fortes, né? Eles Mais encorpados. até aceita, por quê? Porque o peso não é uma preocupação, que eles só vão descer, né? Só que eles praticamente não pedalam. Então eles têm uma técnica mais apurada de copiar o terreno. E aqui acho que a grande diferença, por ser uma prova curta, é a questão concentração. Você não tem praticamente trechos onde você relaxa a concentração. E é um tipo de prova onde a fase preparatória, o atleta tem a capacidade de, depois de treinar, ele conseguir mentalizar e ele faz o percurso na cabeça, ele consegue. No cross country, por seu percurso mais longo, uma prova mais demorada, você tem trechos de exigência de concentração muito alto, mas são trechos mais curtos. Até porque não dá para você manter esse nível durante 1h30, né? Só para vocês entenderem, vou levar isso até para quem quiser olhar. Tem vários vídeos no YouTube, procurem, tem voltas de classificação de Fórmula 1 com imagens do rosto do piloto. Eu já vi do Vettel e do Hamilton. Eles fazem a classificação sem piscar, tá? Isso é um nível de concentração que você não consegue manter durante uma corrida, mas por uma volta consegue. É mais ou menos essa comparação. Um downhill, prova de até 5 minutos, concentração no extremo, você aguenta. Esse nível de concentração você não aguenta durante 1h30. Então, é mais ou menos essa comparação mesmo, né? Então, é muita concentração, muito foco e quase que decorar a linha que você tem que fazer para você poder fazer a linha mais rápida e não errar e usar os treinos para ajustar equipamento, essas coisas todas. A principal diferença é essa, né? Então, você tem uma condição diferente de atleticismo por ser uma prova bem mais curta, né? E realmente o atleta não sobe, todas as provas sem deslocamento da chegada do ponto final do percurso para a subida, ou com carro, ou com teleférico, sempre tem alguma coisa, ele não pedala para subir, tá? Então esse é o ponto. E também tem a diferença, que é uma outra diferença grande, que é no vestuário, nos equipamentos do atleta, né? Então o atleta de downhill, isso aqui é a mesma coisa, essas coisas características de bike e roupa do atleta é a mesma para Forex também, tá? Ele vai estar de capacete fechado, né, que é o full face. Tipo capacete de moto. Então parece um capacete de motocross, exatamente. Vai estar com aquele mesmo óculos, é aquilo ali que ele vai usar, tá? Dificilmente, até acontece dele usar o óculos convencional de ciclismo por baixo, mas normalmente eles estão com o óculos fechado. Vão usar colete, protetor de coluna, todas essas coisas, porque o que eu falei é uma velocidade relativamente alta por um tombo, para alguma coisa assim. E é muito tá? fácil tomar um tombo. É muito fácil tomar um tombo. Luva, sempre manga comprida. Alguns atletas vão fazer a prova com a bermuda, que é uma bermuda mais grossa, um outro tecido, não é bermuda colada. Mas muito tá? mais larga, né? E alguns de calça. Tá? Não tem uma obrigação. Você vê que alguns são de bermuda e outros de calça. Mas sempre quando estão de bermuda, eles estão com a caneleira e joelheira. Né? E de calça também. Então, o fato de não precisar pedalar, esse tipo de equipamento não vai tirar algum tipo de eficiência, né? Que você tem que pensar que nesse esporte, nessa modalidade em específico, não é, a queda é certa. O quanto você vai se ferrar na queda é que é a questão. E quando você vai cair. É mais ou menos O isso. cara que pratica esse esporte já tomou capote algum Com momento. certeza, não, sem dúvida Não tem nenhuma. como não, né? E aí, as proteções, claro, a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então, o principal ponto é esse de diferença de equipamentos. Só uma curiosidade agora no meio do caminho, já te puxar uma curiosidade.
A gente tem um recorde mundial de downhill. Tudo bem que não foi numa prova oficial e foi na época que o downhill acontecia no estradão. Mas só pra galera ter uma ideia O de... recorde não é tão, o recorde não é tão antigo, não, tá? É que esse recorde foi criado descendo, acho que a montanha de um vulcão. Mas é uma velocidade de... Mas ele não tem essa relação, né? A gente fala que é um recorde de velocidade em downhill só porque é uma descida de terra. Mas acho que, se eu não me engano, foi descendo um vulcão. O atleta todo preparado, aí é outra roupa, tá? É uma roupa mais parecida com de moto velocidade. Já é um macacão de couro, já é uma outra, né? A bicicleta também é um pouco diferente para ela poder... Desempenhar essa velocidade. Né? Porque o que acontece? Nessa velocidade, o equipamento esquenta, né? Então você tem que ter um equipamento preparado para isso. Só para vocês saberem, a velocidade atingida foi de 223 km por hora. Numa bicicleta. Fucking bicicleta. Mas aí foi uma bicicleta... Não é uma bicicleta de downhill, Sim. tá? Só para entender. Hoje no downhill, não sei se em algum momento atinge ali 50 km por hora, 60, vai? Realmente não é... A preocupação não é a velocidade máxima, né? A preocupação é ser o mais rápido dentro do percurso. Mas que fosse 40 km por hora, imagina você bater numa árvore a 40 km por hora. Exato. Por isso que exige a exigência de equipamento de segurança mínima é muito maior do que de uma prova. Aí, diferente, do você não tá batendo em linha reta. Geralmente você vai estar batendo descendo, né? Você tá com toda a gravidade te empurrando em direção e às vezes tem trecho de pedra também que você... Imagina, o terreno é inclinado, você bate na pedra aqui em cima e a hora que você cai pra frente, tem a distância pro chão. Que aqui ela é de 1,5 m e aqui ela vira 5. Você está capotando. Né? Porque você tá caindo pra frente. Enfim. Então é isso. Só pra nível de curiosidade. Né? Fica esse recorde aí. Depois a gente tem um recorde também, quando a gente mudar de modalidade, tem um recorde de ciclismo também que é meio assustador, mas ele é todo direcionado, né? O cara fez atrás de um carro com uma área de vácuo. Então, honestamente, tanto esse recorde quanto o outro pra gente... É só por curiosidade, né? Só pra divertir mesmo. Né? Porque isso aí, cara, assim... Não é feito por um atleta, é feito por um caçador de recordes. Então tá fora do mundo, né? Tá fora. Diferente de você pegar um Tour de France e falar, meu, recorde desse ano no Tour, o cara desceu a serra a 110 por hora na prova. Aí é um absurdo, né? Porque o cara não tá preparado, tá com a roupa normal, se expondo ao risco no meio de uma prova e tá descendo a 110 por hora. Aí sim, pra gente desse mundo faz muito mais sentido e dá muito mais mérito do que um cara que é um caçador de recordes. Entendi. Né? Vamos falar de Forex, que... Só pra concluir, né, o downhill, né? Mas eu acho que eu vou mudar um pouquinho. Vamos falar um pouco da estrutura. Como tem mudanças de estrutura de percurso, eu vou falar primeiro de percurso de downhill, depois a gente faz uma introdução rápida do Forex. Só para entender, o downhill, o atleta, o ciclista, ele desce individualmente num circuito, certo? E é marcado o tempo de cada ciclista que faz o percurso, não é isso? Isso. Então, largada individual, tá? Intervalo entre os atletas é determinado pela organização, junto com os comissários da UCI. Tá? Por quê? Porque se tiver um acidente durante o percurso, provavelmente vai ter mais de um atleta no percurso e aí dá tempo de tirar para não atrapalhar o de trás. Então, 1 minuto, 2 minutos entre um atleta e outro. Na fase final vai esperar um atleta terminar? Normalmente não, tá? Normalmente entre 2 minutos e meio sai um atleta, já saiu o próximo atleta. Então, largada individual. Competem em... tempos, né? Provas diferentes, homens e mulheres, então não tem a chance de intercalar. Então, primeiro a prova feminina, depois a masculina, ou ao contrário. Fase classificatória e fase final, tá? Percurso máximo de 3,5 km ou 5 minutos, tá? É mais ou menos isso. Características e informações interessantes. Se o atleta, por acaso, fizer a descida no dobro do tempo, no dobro do melhor tempo, ele é considerado como não concluído. Então ele toma um DNF, né? Então se o cara fez em 4 minutos e você fez em 8, você tá eliminado. Tá? Nem em último lugar, é fora. Isso, você tá fora do tempo limite. Tá? Então o tempo limite é 100% a mais do que o melhor tempo. Tá? Então essa é uma coisa... Por isso que às vezes você vê um atleta cair, pegar a bike, descer e tomar, sei lá, 1 minuto e às vezes ainda classificar para a próxima fase, porque ainda ficou dentro do tempo. E eu acho que isso às vezes pode acontecer quando a gente vai para um campeonato onde pega atletas do mundo todo
E aí você fica com uma diferença de nível muito grande, porque em Copa do Mundo é difícil acontecer. Já são atletas, principalmente o que a gente consegue assistir já é fase, não é classificatória, né? Já é fase final. Até dá pra ver classificatória, mas já são os atletas, acho que começam 64. Nesses 64 já são todos muito bons. Então, Nível, todo mundo dificilmente igual, muito próximo um do outro, todo né? mundo muito bom já. Então, dificilmente acontece isso. Claro que o percurso predomina a descida, tem alguns trechos planos, mas subida, tanto que você vê ele pedalar, raras às vezes o atleta pedala. O pedal é só pro cara ficar em cima da bike mesmo, né? Exato, tanto que você vai ver que o selim é super pequenininho, ele é totalmente lá embaixo para o atleta ter mobilidade de mudança de centro de gravidade na bike e conseguir manobrar melhor a bicicleta dentro do percurso, né? E essas são as características do percurso de downhill. Claro que tem algumas variações de acordo com mudanças de classe das provas. Aqui a gente está falando de provas de Copa do Mundo, Campeonato Mundial, essas coisas todas que acho que é o que a gente usa de referência. Então, tem uma outra curiosidade que é o seguinte. Ah, mas e se no meio da prova começa a chover? Essa regra do 100% continua? Não, tá? Então começou a chover, não pode continuar essa regra, porque eventualmente pode acontecer dos tempos estourarem mais 100%. Aí a regra é eliminada, não é recalculada, não tem nada disso, elimina. Ou eventualmente, sei lá, teve alguma outra mudança no percurso, por algum outro motivo, e aí normalmente eles eliminam essa regra dos 100%, tá? Uhum. Passando para o Forex, questão de equipamento, mesma coisa, tá? Diferença de prova. Essa prova ela é por baterias, né? Então ela tem uma largada com largura possível para 4 atletas, né? E depois ela vai afunilar. E um percurso mais curto, que Chega a dura ter single track? mais ou menos, porque o ponto mais estreito da pista não pode ser menor que 2 metros. Então assim, mas não é tanto, Dá pra né? passar dois caras, um É, empurrando o outro ali, meu amigo. exato. A ideia do Forex é essa. Como é uma pista, como é muito curto o percurso, ele tem que durar entre 30 e 60 segundos. A ideia é que seja muito intenso e que tenha briga acirrada o tempo todo, né? Ele seria um percurso de downhill reduzido com uma dificuldade um pouco menor. O que traz a dificuldade do Forex é a velocidade. A intensidade torna o percurso Tem difícil. que ser na paulada. Então ele tem trechos de pedras não tão longos, a pista é um pouco mais larga, então sempre vai ter opção, dificilmente vai ter opção de uma linha só, né? Existe em algumas provas, existe o percurso A e B, existe alternativa até para poder ultrapassar, então você vai para uma via de 2 metros de largura, eu vou para outra. E a gente anda em vias separadas onde é possível ultrapassar e depois junta de novo, né? Então tem essas opções. E aí a classificação depende um pouco do formato do evento. Então, largam pelo menos 3 atletas por bateria. Então, ela tem normalmente 4, mas se eventualmente tiver. Vamos dar um Eliminatória, alguma exemplo. coisa. Sei lá, tem 19 atletas. Então, 4 baterias com 4 atletas e uma bateria com 3. Né? E o formato de classificação pode ser 2 atletas por bateria e, eventualmente, dependendo do que acontecer, 1 atleta. Né? Depende muito do formato do evento que for fazer, mas normalmente isso. Cara, tem tombo, tem atleta que cai e sobe e ainda classifica, porque às vezes você caiu logo na largada e o cara caiu lá na frente, um caiu na última curva. Aqui não dá pra desistir até o final. E nesse formato lembra um pouco a pegada BMX, que a gente vai falar depois que a gente conversou, Uhum. que é muita intensidade numa prova muito curta, de 30 segundos a 1 minuto, dá pra você entregar tudo o tempo todo, né? E se arriscar também, Ah, né? Então esse é o principal formato. É um formato muito bom pra TV. Pra TV é muito legal. porque ele é rápido, Ele é dinâmico. rápido, É exatamente. intenso, é Ele é divertido de ver, intenso, né? é fácil de entender quem tá ganhando, porque não é contra um cronômetro, né? Então ganhou a bateria, ganhou. Eu acho que nessa aqui dá só um pouquinho mais de trabalho para os fiscais, né? Para saber se houve um abuso ali de ocupação de espaço ou não, às vezes nas disputas. Mas, cara, é legal de ver. A gente vê alguns nomes do downhill competindo no Forex, é bem comum ver essa transição entre as Os modalidades. caras podem usar uma modalidade pra treinar pra outra. Por exemplo, o cara usa o downhill pra treinar pro Forex, ou usa o Forex pra treinar pro downhill, ou são. Eu acho que não. Eles Eu acho, treinam eu acho que treina pro downhill e o Forex ele é mais fácil um pra lá pra pouco, tirar né? uma onda. Eu acho que sim. Eu acho que não tem tanto problema, não. Eu não vejo uma dificuldade. Difícil pegar um atleta especialista em Forex, porque o número de eventos de Forex são menores, né? Não tem tantos eventos de Forex como tem de downhill. Então, às vezes, migra do downhill pro Forex e, cara, vai se dar bem.
Porque a largada que é intensa no downhill também é intensa, então não vejo muito problema. E quando você fala para um atleta que está acostumado a fazer um percurso de 4, 5 minutos, que ele vai fazer só de 30 segundos a 1 minuto, ele vai entregar tudo que tem o tempo todo. Legal. Né? E agora a gente vai para nossa última modalidade de hoje, que ela tem algumas características diferentes, por isso que eu deixei para o final, e é o enduro. Você já ouviu falar? Já. Já. É legal. Aqui a gente tem a mudança de bicicleta para começar. Então ela não é uma bicicleta de downhill, tá? E não é uma bicicleta de cross country. Essa é bem no meio termo. Ela é uma bicicleta que sim, você vai pedalar. Vocês vão entender, eu já vou explicar o porquê. Porém, ela tem uma capacidade de absorver impacto muito maior que uma bike de cross country. Seria uma mistura das duas bikes. Ela tá no meio ali. Então ela tem uma geometria que permite, né, pedalar quando for preciso, mas que já tem ângulos de construção que facilitam a vencer os obstáculos de forma mais fácil. Suspensão não é igual ao de downhill, mas também tem um curso mais longo. Pneu é mais largo, não chega a ser um pneu de downhill, mas ele é mais largo que o pneu de cross country. E a prova tem características um pouco diferentes, porque a prova de enduro são descidas mais longas, mas tem trechos de subida. E só os trechos de descida são cronometrados. Os trechos de subida, quando são pedaláveis, eles só têm um tempo para serem cumpridos. Ou você sobe de carro ou teleférico. Depende da prova, tá? Você Mas sobe e você. continua descendo. Não, ele é de ponto a ponto. Você só cronometra as descidas. Então ele tem pelo menos 3 trechos de descidas, que somados tem que dar pelo menos 10 minutos, né? E aí você vai fazer a descida, sobe de um jeito ou de outro. Se for pedalável, ele fala assim: você tem que cumprir essa subida em 10 minutos. Não é passeio, mas também não é se matando. Dá pra você subir, mas vai desgastando fisicamente. Então é uma bicicleta que já tem que pedalar. O cara vai Tem que ter essa somar os condição. tempos de descida. E aí ele vai somar isso. Os tempos de subida são cumpridos. Não cumpriu o tempo de subida, começa a tomar penalização. E os tempos de descida são somados. Então, você desceu melhor as duas, mas a terceira, o tanto que eu desci mais rápido, eu coloquei mais tempo do que eu tomei. Então, Aí ganhei. você zerou as subidas, tá tudo certo, senão Exato. desconta as penalidades de Exato, subida. exatamente isso. E foi nessa bicicleta que veio a ideia do canote retrátil. Por quê? Melhora a qualidade de descida quando você precisa e na hora que você precisa pedalar para subir, o canote Eu volta. lembro que a gente já falou do calote retrátil, né? Você explica o que é aquele do sisteminha. A gente chegou a falar no... Falou no anterior porque hoje ele é usado no cross country, né? Ah, tá. Então ele é aquele sistema, canote é a peça que liga o quadro ao selim, onde prende o banco da bicicleta, né? E aí ele tem um sistema hidráulico, existe a cabo também, mas a gente vai falar do hidráulico, que você aperta um botão, quando você está sentado, o selim desce, tudo. E aí você faz o trecho de descida, terminou o trecho de descida, você aperta o botão de novo, ele sobe para você ter melhor eficiência de pedalada. Então as bikes de enduro permitem isso. Ou seja, você apertou um botão, você senta, ele abaixa. Isso. Você soltou o botão, ele fica lá embaixo. Isso. Aí você levanta, pedala com ele lá abaixo. Na verdade você não pedala, você vai descer, né? Aí você desce, a hora que for voltar a pedalar, você aperta, Ele sobe. ele sobe. Exato. Ou seja, você empurra ele pra baixo, ele fica lá embaixo, é que você quer ele volta lá pra cima. Exato, exatamente isso. Massa. Então a bike tem essas características, mista, vamos dizer assim, né? Ela transita entre o cross country e o downhill. A prova tem esse formato, que é legal. Então é um formato de enduro mesmo, o próprio nome já diz, né? Então você tem mais tempo dentro da prova, dentro do percurso. Né? E aí a característica de equipamento do atleta também muda um pouco, de acordo com a dificuldade da prova. Então tem prova que vai exigir capacete fechado, trechos que exigem capacete fechado, então tem capacetes que eles são, como é que eu posso dizer? Eles têm partes, né? Então você pode usar ele aberto e depois você pode colocar a parte que deixa ele fechado, né? Que é o full face. Você vai ter equipes que vão te atender. Na verdade, enduro a galera às vezes faz com camelback, essas coisas, aí você deixa aquela parte ali. Já vou falar dessa parte de apoio. Então ele pode ser esse capacete que ele é desmontável, vamos dizer. Então essa parte fechada nem sempre precisa ser igual ao do downhill, que é igual ao de moto, né? Que ele é fixo e tal. Então tem essa possibilidade. Aqui sim, os atletas muitas vezes estão de camiseta mais larga, de ciclismo mesmo, manga curta, só com cotoveleira, bermuda e joelheira, porque não é igual um downhill. É mais de boa. Então você tem que estar protegido, mas você pode estar mais relaxado. Não vejo atletas usando colete, até porque você tem que pedalar, né? Então Tem que ter mais você mobilidade. precisa ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente vê essa mudança.
Lembrando que nessas provas fica muito determinado no regulamento qual é o tipo, equipamento mínimo de segurança que você tem que usar De cada prova. de cada prova. Dá para perceber que é bem distinto, de acordo com o nível de descida. Uhum. Né? Esse é o principal ponto. Então a prova de enduro, ela é legal. E também ela é larga individualmente, que nem a primeira, né? Que nem a da normal. Larga individual. Cara, vou até olhar aqui. Acho que não tem. Aqui não determina, mas acho que larga individual. Larga um, depois larga outro, depois larga outro, depois larga outro. É, Larga todo mundo junto, né? eu acho que não. Eu vou olhar aqui. Eu tô com o regulamento aberto aqui. Eu já vou até olhar, mas eu confesso que eu não vi nada disso. Vamos Mas ver se pelo que eu fala me lembro alguma das coisa. provas é assim, aí você vai largando e soltando, Largada porque é individual. meio que de regularidade, né? Mas é que, você vê, é individual, mas a diferença é de pelo menos 10 segundos. Então, se for 10 ou 20 segundos, pega rápido. Uhum. Então, pode ser que às vezes a gente Vai veja ter um ralizinho, grupinho andando, vai ter um grupinho ralizinho andando. na pista. O Enduro acontece isso. Ah, eu acho que é das É, principais características são essas, as mudanças principais são essas. cara, tem uma prova que eu vira e mexe eu vejo na televisão, normalmente é a Red Bull Race da vida, que os caras descem no meio da favela, no meio da cidade, num puta de um pau, numas escadas, numas vielinhas Downhill apertadinhas, né? urbano. E aí depois ele para, tem uns tocos de madeira que ele tem que passar para aqueles É o tocos de downhill madeira. urbano. Você lembra da prova que tinha no Morro do Santa Marta Aham, e a escadaria de Santos? aham. Cara, é É absurdo. downhill urbano, mas ali é downhill. Da Ali é parte downhill. downhill, E tem uma outra prova, não sei se você já viu, que eles descem, que eles começam na neve, descem a montanha, que é o downhill de largada em massa. Então largam, sei lá, 500 atletas. As atletas ficam deitadas no chão, os atletas saem de um lugar um pouquinho pra trás, corre, pega a bike, cai, levanta, porque neve, né? Começa na neve, e aí conforme vai descendo, vai entrando naquele terreno meio vulcânico mesmo, escuro e tal, e a chegada é lá embaixo, e são muitos minutos descendo. E a largada é em Esse eu massa. nunca vi. É um negócio. Esse que desce Esse é no morro. downhill, esse é downhill urbano. E é igualzinho, a característica do cara é a mesma. Os Mas mesmos atletas até. ele é UCI, ele é oficial, esse da Rio Urbano? Cara, ele é downhill, né? Ele é downhill. Bem provável que seja o CI, porque ele é downhill. Tá, ele entra. Se ele seguir aquelas características, ele é downhill. É que é E- difícil a gente ver na Copa do Mundo, é mais o Red Bull que faz mesmo eventos próprios, né? Mas você vê que os atletas vão. Vão porque, cara, traz prestígio, traz. Aqui no Brasil era muito comum, eram os atletas de downhill mesmo que estavam lá, É bem legal isso tá? aí. Fica É. uma dica pra vocês verem, cara, que é bem massa isso aí, é bem legal de Eu não sei, ver, eu só não sei como é que é a questão de pontuação, se realmente tá chancelado pelo OCI ou não, mas enfim. é bem massa de É um ver. evento Red Bull que nem sempre Eu vi, ele é oficial. eu vi, inclusive, que tinha um cara preparando, ele fez toda uma preparação com drone, e ele fez tudo que, na verdade, eu assisti isso por conta do esquema do drone, que o cara fez todo um preparo pro drone, seguir os atletas e passava por dentro da casa, É. muito louco. Normalmente eles usam para esse tipo de evento, eles vão usar atletas, atletas que eu falo, né, competidores de corrida de drone. É Eles bem têm essa legal. precisão, e é um outro tipo de drone também, né? É um É. drone muito mais rápido. E esses caras, eles estão acostumados a andar com o óculos de de realidade virtual e pilotar só por isso. E eles conseguem se ambientar e fazer. Então eles treinam também, É bem legal. né? Eles treinam a pista com o drone. É bem legal. É bem interessante. Mas E é isso, a gente já vai encerrar aqui desse bloco, né? mais esse bloco falando de, De mountain de bike. ciclismo, de mountain bike. Ficou alguma coisa de fora de mountain bike? Fora, Preciso, tipo, que a gente vai falar preciso deles. lembrar lá, né? Lembrando que é um mundo muito diverso, né? E a gente está selecionando as modalidades mais, pra gente, mais comuns, né? As mais conhecidas. Eu acho que não, depois a gente já entra em. A gente tem ainda para falar, né? BMX, ciclismo de estrada, pista, gravel, cyclocross, enfim, tem uma infinidade, mas acho que hoje a gente encerra a nossa parte A gente falou dos cross countries, né? de mountain bike. A gente falou de cross country, estamos falando aqui de downhill, forex e enduro. Demorou. É isso? Feito? É isso? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like que ajuda bastante a gente, né? Isso aí, não esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação para saber quando tiver vídeo novo. A gente continua com essa série de ciclismo e também compartilha com a galera aí que você acha que vai curtir e não esquece de deixar um comentário, tá? Fala o que vocês acharam aí, comenta com a gente o que se vocês estão gostando, se vocês praticam algum tipo de modalidade dentro do mountain bike, né, Pipo? Ou se curte esse ciclismo, né? Que vocês têm de curiosidade aí. A gente vai se empenhar para responder, né? Lembrando que esse vídeo aqui, ó, esse falando de downhill
Spolex e Enduro, já é um mundo um pouco à parte. Vocês viram aqui que são características de bike e de atletas um pouco diferentes. Demorou? É isso? Essa, galera. Valeu, Valeu. até a próxima. Obrigado. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Isso aí.